E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar gráficos utilizando o Microsoft Excel. Antes da gente começar, vou dar aqui algumas dicas iniciais. Para criar um gráfico você precisa de uma tabela simples ou bem mais complexa, né? Mas a ideia inicial é que essa tabela tenha pelo menos uma coluna de texto e uma coluna com valores, com números. É possível também criar uma tabela com uma coluna de texto e outras ou várias colunas com valores. Então vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Essa tabela segue as dicas que eu acabei de falar, uma coluna de texto e uma coluna com valores, no caso produtos e vendas, né? Se quisesse adicionar outra coluna, como por exemplo vendas aqui no caso de janeiro, vendas fevereiro e assim sucessivamente, você pode também criar o gráfico com essas alternativas. Mas eu vou aqui para uma maneira mais simples, tá bom? Então, após criar a tua tabela e ter a confirmação que tem pelo menos uma de texto e uma de números, você agora seleciona a sua tabela, tá? E ao selecionar, você vai clicar no menu Inserir. E no menu Inserir tem uma guia específica para criar gráficos. Porém, para você que está começando agora, é interessante você utilizar esse botão Gráficos Recomendados. Vou afastar aqui a câmera um pouco. Cliquei aqui em Gráficos Recomendados, ele vai te mostrar uma tela com os gráficos que são adequados a esta tabela que você acabou de selecionar. E para essa tabela, ele me sugeriu o gráfico do tipo colunas, pizzas e barras, no caso, barras na horizontal. Então, eu vou te mostrar aqui alguns detalhes. Por exemplo, eu vou escolher a primeira opção e vou clicar no botão OK. Então o gráfico surge na tela, você pode movimentar o gráfico clicando em qualquer parte branca, tá? Ou que não tem nenhuma parte textual ou número, você consegue clicar e arrastar. Para poder personalizar, você pode mudar as cores, mudar o tipo da letra, né? O que está sendo apresentado no gráfico. Então você faz o seguinte, por exemplo, eu quero mudar a estética desse gráfico para os modelos que existem no Excel. Quando você clica no gráfico, surge o menu do tipo ferramentas do gráfico, que contém o designer e contém formatar. No caso, no designer, tu tem algumas informações importantes. Por exemplo, alguns modelos pré-definidos. Tá? Você clica e ele aplica automaticamente ao teu modelo do gráfico que você acabou de escolher. Caso essa cor não seja adequada, não tenha, não dialogue com a proposta da tabela, né, dependendo da situação ou temática, você tem algumas cores que podem personalizar também. Mas suponhamos que aqui não tem a cor que você precisa do teu projeto, né? Então você faz o seguinte, você precisa apenas mudar as barras, por exemplo, você clica na barra uma vez, ou qualquer uma delas, tá? E ao invés de vir no menu Design, tu vem na opção Formatar. E na Formatar, tu tem a opção Preenchimento da forma, onde tu pode personalizar a cor, ok? E também pode mudar o contorno dessa forma, né? Por exemplo, vou colocar aqui a cor branca, e assim tu pode personalizar o restante do texto, né? Também os números, apenas clicando e fazendo as modificações no menu Formatar, ok? E outra coisa interessante é que o plano de fundo também pode ser modificado. Então, tu clica no plano de fundo, certo? Vai em preenchimento da forma e ele também segue o mesmo estilo, tá bom? Se for a ocasião de você personalizar também um plano de fundo. Outra dica importante, se você tiver um gráfico e queira modificar as cores das barras, das linhas de forma diferente, ao clicar uma vez você já sabe que seleciona os dois ou três, né? Mas se tu clicar duas vezes, ele seleciona apenas o ícone. Surge um menu na lateral, mas tu pode seguir aqui em cima também para personalizar e deixar as cores da maneira que você achar que é conveniente ao teu trabalho, ok? Então, são algumas dicas iniciais para criar gráficos, tá? Não tem mistério algum, né? A única informação interessante e importante a lembrar que precisa de uma tabela de no mínimo uma coluna com texto e outra com valores. E para finalizar essa dica, você também pode pegar esse gráfico e deixar ele separado numa tabela ou numa planilha única. Você faz assim, você clica no gráfico, vem no menu Designer e aqui no cantinho tem a opção Mover Gráfico. Ele já está na opção como objeto. Então, para criar uma planilha apenas com o gráfico, tu marca a opção de cima, nova planilha, clica no botão OK, e o gráfico ele surge aqui embaixo como uma nova planilha, apenas exibindo o gráfico por completo. Então, essas foram as dicas de hoje, tá? Eu espero estar ajudando vocês com essa parte inicial de informática básica. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo. Até mais.